Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um podcast da WWA e hoje um episódio especial. A gente está aí passando pela essa fase de Outubro Rosa. A gente trouxe uma especialista para falar sobre tudo que tem de melhor, todos os cuidados e tudo que a gente tem que saber. E eu acho que é muito importante trazer esse tema para a gente falar sobre isso. Eu não tenho poder e voz para falar sobre isso, mas eu acho que é interessante como homem ser educado, entender, porque eu amo minha noiva, eu tenho uma mãe, eu tenho sobrinhas, eu quero ter filhas, e eu acho que é muito interessante eu me educar para eu poder ajudar a conscientizar as pessoas que estão ao meu redor, as mulheres que eu amo, e poder compartilhar com todas as nossas seguidoras esse assunto que é tão importante. E não só isso também, essa nossa convidada de hoje, ela é cirurgiã plástica, de uma forma geral, ela também faz tratamentos em estética, ela é especialista em reconstrução de mama. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, é a doutora Ana Beatriz Arduini. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem, Igor? Prazer estar aqui com você, com a equipe da WWA. Obrigada pelo convite. Obrigada por mais uma vez a gente estar junto, né? Fazendo essa parceria. Verdade. E é muito legal isso que você está citando, né? Assim, apesar de você ser homem, né? Teoricamente, você não teria essa preocupação em relação à prevenção e cura do câncer de mama, mas é isso, né? A nossa sociedade é composta por homens e mulheres, metade da população é mulher, e cabe a nós trazer o maior informação possível. Quanto mais informação, mais educação a gente conseguir trazer para as mulheres, né? Desde jovens, a gente vai conseguir, sim, aumentar o diagnóstico precoce da doença, trazer a cura, principalmente, né? Diminuir a morbidade, diminuir as sequelas trazidas pela doença. Então, a importância da educação da população, e aí o Outubro Rosa vem com esse objetivo, né? O objetivo de trazer uma conscientização da população, né, para a população feminina também ter mais acesso aos exames de imagem, que sim, são um fator super importante no diagnóstico precoce da doença, trazendo com certeza mais qualidade de vida a longo prazo para essas mulheres. E para quem não sabe o que é, antes da gente começar esse assunto, eu vou só falar para você que a gente vai deixar um QR Code aqui, que quem quiser conhecer melhor toda a carreira, todos os projetos, a gente vai deixar aqui agora o QR Code que vai apontar direto para o site da doutora Ana Beatriz, que vocês vão poder conhecer ainda mais o projeto dela. E no decorrer a gente vai também deixar o link na descrição das redes sociais dela. Vocês vão poder ouvir isso muito mais no dia a dia, acompanhar, porque com certeza vocês vão gostar muito dessa especialista que a gente trouxe aqui. Doutora, para quem não conhece, a gente já falou, teve uma visualização, mas o que de fato é o Outubro Rosa? Para quem conhece, viu o termo, já viu uma foto no elevador, já viu um banner na TV, mas o que é mesmo Outubro Rosa? Só para deixar já de cara. Então, o Outubro Rosa foi um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde para a conscientização do câncer de mama. Então, são feitas inúmeras políticas públicas de saúde, assim como de ONGs, instituições filantrópicas, até mesmo o sistema privado de saúde, como uma forma de incentivo às mulheres a tanto buscarem os meios de saúde para realizar exames de mama. E aí, quais são os exames de mama? A ultrassonografia das mamas, a mamografia das mamas e, quando indicado, a ressonância das mamas. Então, no nosso sistema de saúde, o principal exame é a mamografia a partir dos 40 anos. E isso, sim, configura uma política pública de saúde. Por quê? Se eu consigo diagnosticar essas mulheres de forma mais precoce, se eu consigo humanizar o processo de forma que essas mulheres tenham a detecção precoce das lesões, ou de lesões potencialmente malignas, ou de lesões que já são configuradas como câncer no exame de imagem, eu consigo propiciar tratamentos menos invasivos, né? Tratamentos menos agressivos, cirurgias menos mutilantes, consigo trazer mais qualidade de vida para essas pacientes em função de cirurgias menores, cirurgias menos agressivas, consigo prolongar a vida dessas mulheres, né? Aumentar a taxa de cura. Então, sim, um fundamento importante como política pública de saúde. Estimular as mulheres, lembrar as mulheres não só
de exercer a sua função como mulher, de ir lá e buscar o sistema de saúde, seja o público, o privado, o filantrópico, mas também uma forma de educá-las a realizar o autoexame das mamas. Até recentemente eu fiz uma postagem de uma empresa inglesa de lingerie que fez um vídeo super educativo sobre como realizar o autoexame das mamas. Então, isso também é importante, né? Porque às vezes a mulher ela identifica algum sinal diferente e negligencia, fica com vergonha de ir ao médico ou até mesmo de medo, né? Aquele o medo do desconhecido, né? Ai, será que é câncer? Não vou deixar aqui que não vai dar em nada. Então, até como, por exemplo, eu trabalho no sistema público de saúde com esse tipo de paciente, né? Que às vezes negligencia a doença por falta de informação, por falta de qualidade na troca de informações, por falta também de um sistema de saúde capaz de abraçar essas mulheres, de iniciar um tratamento precoce, de urgenciar o diagnóstico. A gente às vezes acaba se deparando com mulheres com doenças avançadas. Né? E aí, leia-se doença avançada, uma cirurgia agressiva, uma cirurgia grande, uma cirurgia que muitas vezes não será possível passar por uma reconstrução de mama humanizada, no qual eu consigo devolver forma e volume da mama. Então, assim, o Outubro Rosa, ele vem para dar início a esse processo, né? Para a gente conseguir, sim, poupar, além de diagnosticar, além de trazer a cura dessas mulheres. Porque a gente está falando de, tirando o câncer de pele, o câncer de mama, ele é o mais comum em toda a população feminina. Né? Então, assim, e ele acomete principalmente a faixa das mulheres que estão em idade produtiva. Idade produtiva para a população. Então, se a gente fizer uma média de mulheres em idade produtiva, entre 35 e 60 anos, são pessoas que ainda trabalham, que ainda estão cuidando dos filhos, que produzem para a sociedade, são provedoras, muitas vezes, das suas famílias. Então, uma vez que eu consigo fazer o diagnóstico precoce, eu tenho muitas outras possibilidades de cura, de tratamentos menos invasivos, eu também poupo essa mulher de deixar de ser produtiva para a sociedade, de ficar afastada do seu trabalho, de deixar de acompanhar o crescimento de seus filhos, por exemplo. Entendeu? Então, isso faz parte de um incentivo, né, das políticas públicas de saúde, mas também da humanização do processo. Porque você é homem, talvez você não compreenda, mas o que representa a mama para uma mulher? Né? Qual é a representatividade do seio, do colo, da mama, do mamilo para uma mulher? Sim. Então, isso tem uma representação na feminilidade da mulher, né? E diversas pesquisas mostram, né, quando a gente pergunta sobre essa representação, o símbolo da mama ele é extremamente importante para a mulher. Então, a gente não está só falando da doença, do fato da mulher estar passando por um momento difícil. Exato. Então, assim, não só o fato da pessoa estar passando por um momento difícil, do diagnóstico da doença. A gente sabe que o tratamento, ele não é fácil, né? Precisa-se de encarar todo o processo, que é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e já tem o lidar com o processo em si de uma doença. E, além disso, a gente tem a simbologia do seio como para a mulher, né? Como a simbologia da feminilidade. Então, a mulher também passa por esse conflito interno, né? De estou passando pela doença e, além disso, eu perdi algo, eu perdi uma parte do meu corpo que representa muito para mim. Né? Que representa a amamentação, que representa a sexualidade. Chega, por exemplo, ele pode acontecer em qualquer idade, qualquer tipo de mulher, ou só mulheres acima de tantos anos? Por exemplo, minha noiva tem 25. Eu tenho uma filhada de 8. Minha mãe tem 50. Todas estão propícias? Então, hoje em dia sabe-se que o câncer de mama ele está mais preponderante numa determinada faixa etária, que vai dos 35 aos 55 anos.
Então, pelo Sistema Único de Saúde, as mulheres começam a fazer rastreio, quem não tem história de câncer de mama na família, a partir dos 40 anos. Quem tem história de câncer na família, seja câncer de mama ou qualquer tipo... Câncer em si. Qualquer tipo de câncer, ou seja, a pessoa ela já tem uma pode existir uma mínima predisposição genética, nós recomendamos que começam-se a ser realizados os exames a partir dos 35 anos. Então, talvez uma mulher com 35 anos não realize uma mamografia por conta do aspecto da mama, né? Uma mama densa, que não vai aparecer os sinais suficientes na mamografia, então ela pode ser indicada a realizar uma ultrassonografia. Entendeu? Então, assim, uma criança de 8 anos deve começar a investigar um câncer de mama? Não. Minha noiva de 25 anos deve iniciar uma investigação? Não. A não ser que ela tivesse uma história fortíssima de câncer de mama na família. Então, assim, a gente tem que entender que o câncer de mama, mais de 80% é de origem não genética. Ele tem um comportamento genético esporádico. E aí, o que quer dizer isso? O que é o comportamento esporádico, genético da doença? São os comportamentos que a gente adquire ao longo da nossa vida. São os hábitos que a gente adquire ao longo da vida que vão propiciar geração de mutações no nosso organismo e vão deflagrar o surgimento de um câncer. Isso falando... Alimentação, essas coisas? Alimentação, hábitos de vida, né? Quem é sedentário, quem pratica atividade física, consumo de alimentos processados, ingestão de líquido, consumo excessivo de açúcares. Então, hoje em dia, nós sabemos que o sedentarismo e o consumo excessivo de carboidratos e de açúcares, eles sim são mais pró-inflamatórios e, consequentemente, eles deflagram mais mutações genéticas que podem culminar com a formação de um câncer. E aqui isso vale para todos os tipos de tumores. Eu não estou só falando do câncer de mama. Aqui é importante a gente pontuar o câncer de mama porque ele é o mais prevalente na população feminina. Mas isso se aplica a todos os tipos de câncer, entendeu? Então, como é que a gente lida com isso, né? Com que idade eu vou precisar iniciar o diagnóstico de forma preventiva? A gente sabe a população, né? Existem estudos que vão dizer em cada estado, em cada país, qual é a faixa etária principal e é baseado nisso que os sistemas de saúde vão indicar o início do rastreio, né? A gente chama isso de rastreio, uma mamografia ou uma ultrassonografia de rastreio, entendeu? Aqui hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, a partir dos 40 anos, que a mulher inicia a mamografia pelo sistema público de saúde. Lógico que a pessoa que tem acesso ao sistema privado de saúde, ela pode iniciar antes, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu comecei a partir dos 30 anos. Eu comecei a fazer ultrassonografia de rastreio a partir dos 30. Mesmo não tendo história de câncer de mama na família. Eu acho que quem tem o plano, acho que é interessante. Quem não tem, só pode fazer a partir dos 40? Ou... Não é que só possa fazer, mas existe uma política pública de saúde. Uma fila, uma prioridade. Exatamente, como se fosse uma prioridade que existe a indicação que as mulheres iniciem esse rastreio quando não existe história de câncer de mama na família a partir dos 40 anos. Mas não custa nada também ir lá, botar o nome na fila e... veja bem, estou falando isso como rastreio. É lógico que a mulher que apresentar um caroço na mama, uma retração de mamilo... A gente trouxe até umas imagens, acho que é legal colocar a primeira imagem, que acho que... vai elucidar melhor. Não, a primeira. Pode passar aí pra gente, por favor. Isso aí é do Crisálix, né? Não. Essa aí eu acho que é legal a gente mostrar, né? É isso que eu falei do autoexame. E pode ser. Uhum. O autoexame é o outro, no caso. E isso aqui já é uma visualização que a gente pode ver como... Isso, então, porque você estava perguntando quando que essas mulheres, né, vão iniciar o exame. Então, pelo Sistema Público de Saúde a partir dos 40 anos e salvo alterações como manchas na mama,
você perceber no autoexame uma textura alterada, uma descarga papilar, que vulgarmente a gente pode chamar como secreções saindo pelo mamilo, a presença de nódulos, de retração do mamilo. Com sangue no meio, Secreção no caso? com sangue, exatamente. Então, caso a mulher apresente, identifique no autoexame das mamas ou num exame de rotina com o ginecologista, por exemplo, ela pode sim iniciar os exames para identificar se existe alguma lesão que corresponda ou que se correlacione com o câncer de mama, entendeu? E iniciar a investigação diagnóstica. E ali eu trouxe 2 imagens, assim, acho que não cabe aqui eu explicar exatamente o que é a mamografia, quais são os sinais que a gente busca numa mamografia, mas é uma dúvida muito comum das pacientes que colocam prótese de mama, né? A cirurgia estética mais procurada no mundo é o silicone. E surge muito a dúvida se com silicone essa paciente pode realizar a mamografia, né? Porque fica uma ideia no inconsciente popular de que, como a mamografia achata a mama, eu poderia amassar ou fraturar, entre aspas, estourar o silicone. Mas isso é uma inverdade. Então, eu trouxe ali 2 imagens, uma para vocês verem. Uma imagem de uma mulher sem, a imagem abaixo, né? Uma mulher sem o silicone, no qual pode ser identificada a lesão suspeita, tá ali circulado no amarelo. Aqui. Isso. E a imagem de cima é uma mulher com prótese de silicone, que também tem uma lesão suspeita. Nessa de cima aqui? Isso, Aqui, na da direita. É tipo um nódulo. Isso. Um volumezinho. Então, a gente consegue ver que a prótese está intacta nessa imagem e também consegue diferenciar se existe uma lesão maligna ou com suspeição de malignidade. Isso aqui é um lado e um outro. Isso. As imagens são pareadas. Entendi. Então, ao lado direito e ao lado esquerdo. E ela, por exemplo, num caso desse, ela sentiu alguma coisa ou foi um exame de rotina e... Então, né, no caso dessa paciente foi um exame de rotina. Por quê? Porque as pacientes que têm prótese de silicone, a gente orienta que, caso ocorra alguma alteração, então, voltando à questão do autoexame das mamas, né? Notei alguma alteração, uma mama aumentou de volume e a outra não. Notei uma retração de pele, notei um aspecto casca de laranja, que elas realizem exames. Então, assim, além da mulher já estar numa faixa etária, essa paciente acho que tinha uma idade em torno de 45 anos, então ela estava na faixa etária de fazer exames de rastreio com regularidade, entendeu? Então, ela tinha prótese de mama, pode realizar a mamografia, identificou uma pequena alteração na mama esquerda, realizou a mamografia e foi identificado uma lesão suspeita, entendeu? E era realmente? Era. Entendi. E no caso, existe... E daí que veio a sua relação com a reconstrução? Na verdade, assim, a minha relação com a reconstrução de mama vem desde a minha formação, porque eu fiz residência médica e eu dei sorte, assim, não sei se é sorte a palavra, mas eu fiz a formação com um médico brilhante que é referência em reconstrução de mama aqui no Rio de Janeiro, o professor Dr. Ricardo Cavalcante. Então, assim, ele, um cara com muita expertise em reconstrução de mama, faz a reconstrução de mama há mais de 30 anos. Foi através dele que a gente se conheceu. Foi, exato. E então, assim, eu tive a oportunidade de ter muito contato com esse tipo de patologia e foi o que me encantou, entendeu? Porque a cirurgia plástica, a gente pode ter a falsa impressão de que é uma especialidade única e exclusivamente voltada para a estética. Uhum. E a gente acaba se deparando, de fato, né, com uma demanda estética muito grande. E na reconstrução eu encontrei algo que é incrível da especialidade, porque você está ali lidando com o tratamento de uma doença, né? Então, isso não te afasta de ser médico, não te afasta da medicina, e você tem a oportunidade, sim, de resgatar a autoestima dessas mulheres através da reconstrução de mama. E quando eu digo resgatar a autoestima, eu estou colocando aqui de forma que, lembra, a mulher passou por um tratamento de câncer, isso já há um abalo psicológico. Além disso, ela pode ter passado por algum tipo de cirurgia que interferiu naquela tal da feminilidade da mama e ela se depara com um corpo diferente.
para não dizer deformado. Então, a cirurgia plástica, ela vem justamente nesse resgate. Então, através das técnicas que são aprimoradas aí ao longo dos 30 anos, com cirurgias tanto de retalho como de prótese de silicone, a gente consegue cada vez mais humanizar o processo. E o que é humanizar toda essa história do câncer de mama? É devolver um formato e um volume de mama para essa mulher que perdeu a mama. Entendeu? Isso que é o incrível da especialidade. Então, a gente está lidando com a doença e a gente está resgatando a autoestima. Hoje lá no Mário Croft é voltado mais para isso, o seu trabalho? Sim. Então, o Hospital Mário Croft é uma instituição filantrópica, né? Hoje em dia, as instituições filantrópicas no Brasil representam cerca de 40% dos atendimentos SUS, basicamente. Legal, então, né? lá é uma instituição filantrópica que tem tanto SUS quanto particular e com especialidade oncológica. Então, os pacientes, sim, lá a gente basicamente opera paciente com câncer de mama, reconstrução de mama e tumor de pele. Quais são os 3? Câncer de mama, reconstrução de mama e câncer de pele. A diferença do câncer de mama por reconstrução é o pré e o pós, é isso? Vou explicar. Tá. Eu gosto de fazer uma leitura de quando eu vou explicar para uma paciente que acabou de receber o diagnóstico do câncer de mama, e a gente tem que elucidar melhor qual que vai ser o tipo de cirurgia que ela vai passar. Então, eu gosto de usar a seguinte metáfora, figura de linguagem, para a gente pensar na mama como se fosse uma laranja, uma tangerina. Então, a casquinha da tangerina laranja é a pele. A casquinha de dentro, branquinha, é a derme da mama. Então, existe a pele, a derme, até eu chegar na glândula. E leia-se, a glândula... É a fruta mesmo. Que é o miolo da laranja, que é o miolo da tangerina, que são os gominhos reunidos ali da tangerina. Então, quando a mulher vai passar por uma cirurgia conservadora, quais são as cirurgias conservadoras? Um segmento, apenas a retirada de um nódulo ou uma quadrantectomia. Então, eu faço a seguinte leitura. O que é um segmento? É um gominho da tangerina. O que é um quadrante? Uma quadrantectomia. São ali 3, 4 gominhos que vão tirar 1/4 da tangerina. O que é uma mastectomia poupadora de pele? Então, fica toda a casca da tangerina, mas sai todo o miolo. E aí fica um vazio. E é aí que começa a reconstrução de mama imediata. Por quê? Se eu deixei uma casca, uma pele vazia, eu preciso preencher aquele espaço. E aí, sim, dependendo do tipo de doença, da abordagem da axila, que isso também é super importante, eu vou conseguir propiciar aquela paciente, por exemplo, ou a colocação de um expansor, que é uma prótese temporária, ou a colocação de uma prótese de forma imediata. Então, a cirurgia plástica, ela inicia o processo justamente quando a mulher começa a perder mais conteúdo da mama. E essa que a senhora tá... Esse fato que a gente está falando é a cirurgia do câncer de mama. Exato. Tá. Então, assim, a cirurgia do câncer em si... Que é para fazer a retirada do tumor. Então, a cirurgia do câncer em si é realizada pelo mastologista. Então, o mastologista, ele é o médico especialista responsável por fazer o diagnóstico e para elucidar a paciente em relação à doença. Então, estágios de doença, tamanho da lesão, tipo de lesão, se é mais agressivo, se é menos agressivo, se é responsivo ao hormônio ou não. Então, essa parte do tratamento da doença cabe ao mastologista. E Mas em você já seguida... participou de alguma? Com algum amigo, parceiro? Sim. Então, assim, o legal lá no Hospital Mário Croft é que a gente tem essa parceria, né? O mastologista, ele tem essa responsabilidade da retirada do tumor e nós, a equipe da cirurgia plástica, em parceria, é que vamos realizar a humanização do processo, né? Deixando a cirurgia menos mutilante. Então, lembra dessa figura de linguagem, da laranja esvaziada, né? Da tangerina sem os gominhos. É como se fosse uma mama. Só, juntos, tudo numa cirurgia só. Isso a gente chama a equipe de mastologia e a equipe de cirurgia plástica. Entendi. Caramba, é muita coisa, né? E então, pensa nessa figura de linguagem da casca da tangerina vazia. Saiu todos os gominhos, ou seja, saiu todo o conteúdo da mama, saiu toda a glândula. Isso é uma mastectomia com tendo a pele poupada.
a casca fica A e casca sai é os a pele, gomos. lembra? Isso, exatamente. Então, a casca fica, sai os gomos, a pele fica, sai a glândula E mamária. tem os níveis, né? Que pode sair um gominho, 3 gominhos, ou todos. Ou Que todos, é e às vezes pode ter que sair a casca também. Também pode ter que ser que tem que sair a pele, que a gente chama de mastectomia radical. E como é que é? É estranho isso, né? Como é que... Então, É porque eu vi um pouco pelo seu trabalho com a parte que sai só os gomos e a gente faz aí pode, por exemplo, colocar uma prótese. Então, a gente usa aquela pele que ficou ali redundante, né, que sobrou da mastectomia, e consegue fazer uma reconstrução imediata com prótese ou expansor. Quando a paciente passa para um estágio de doença um pouco mais avançada, que tem que fazer uma mastectomia com retirada de pele, ou dependendo do grau do tumor, se tem acometimento da axila, por exemplo, que são pequenos linfonodos aumentados na axila, e às vezes a paciente tem que passar por uma cirurgia mais agressiva, então muitas vezes a gente não consegue propiciar uma reconstrução imediata, então a mulher fica um período sem a mama, tá? E vai concluir o tratamento oncológico dela normalmente, vai fazer quimioterapia, radioterapia, tratamento adjuvante, como por exemplo tomar o tamoxifeno. Isso tudo é com o mastologista também? Com mastologista e oncologista. Então, o tratamento da mama, ele é um tratamento multidisciplinar. Uhum. Então, ele está envolvido com o mastologista, com o oncologista, com o cirurgião plástico, com o psicólogo, muitas Ontem vezes. a gente estava fazendo um episódio também que eu acho que não só... A gente estava falando muito sobre saúde integrada e eu vejo que em todas as áreas dos especialistas que a gente conversa, é muito importante ter essa questão da saúde integrada, né? Isso, da equipe multidisciplinar, né? Então, o nutricionista vem agregar, o fisioterapeuta vem agregar, isso é super importante, com certeza. E aí, só para completar, então essa mulher que não conseguiu realizar a reconstrução imediata, né, que saiu sem a mama, saiu com a mama sem forma, ela vai concluir o seu processo de tratamento oncológico. E aí, uma vez que ela estiver liberada pela equipe oncológica, que pode ser tanto o mastologista quanto o oncologista, ela retorna para a gente, para a cirurgia plástica, para realizar o que a gente chama de reconstrução de mama tardia. Entendeu? E aí, essa reconstrução de mama tardia, muitas vezes a paciente ficou sem pele nenhuma, sem coxim gorduroso nenhum. Não tem nada ali que ajude a repor aquele volume. Então, aí a gente tem que lançar mão de outros recursos, que na cirurgia plástica a gente chama de retalho, que é quando a gente tira a pele ou o músculo de outra região do corpo, que tem ali uma substância considerável, capaz de suportar, por exemplo, o volume e o peso de uma prótese. Então, essa é a cirurgia que a gente, disparado, mais faz no Mário Greff. Porque tem uma demanda reprimida, né, ao longo de vários anos de mulheres que não realizaram a reconstrução, mas que têm vontade, né? Tem vontade de reconquistar a sua autoestima, tem vontade de voltar a colocar um biquíni, tem vontade de parar de usar aquele acolchoado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver que as mulheres que perderam a mama usam como se fosse assim um saquinho de areia, que elas usam ali para devolver um pouco do volume da mama no sutiã. Então, assim, são N critérios, N motivos pra gente... E essas são as mais maduras dessa faixa etária, geralmente? Que passam pelo radical? Ou também tem muitas de 35, de 40? Não, isso a gente não tem assim uma estatística certa, porque na verdade o que é mais importante não é a fator idade, o que é mais importante é o momento do diagnóstico. Então, se essa mulher teve um diagnóstico muito tardio e chegou pra gente já com uma doença super avançada, ela vai evoluir para isso, seja na idade jovem, né, 35 anos, ou uma mulher de 60 anos, porque entendeu? pode surgir também... Depende de quando surge isso. Exato. E quando ela trata Daí a isso, importância do diagnóstico precoce e do incentivo das políticas públicas para que essas mulheres busquem o sistema de saúde, entendeu? E hoje, para as pessoas, como é que é o acesso lá no hospital, que é uma rede pública? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um sistema de saúde integrado, né, tanto do estado quanto do município. Então, por via de regra, as pacientes dão entrada na clínica da família, né, no posto de saúde, do seu próximo ao seu domicílio, e uma vez que apresente ou já tenha realizado uma mamografia ou apresente uma nodulação suspeita, elas vão ser destinadas para instituições
especializados no tratamento de câncer de mama. Então, essas mulheres, elas vêm para o Mário Crefe via CISREG. Entendeu? Entendi. É legal. E é muito bom estar conversando sobre isso, porque é muito esclarecedor a importância que é esse assunto. Foi o que eu falei lá no começo. Tem a gente, nós homens, mesmo sem o poder, sem entender o tamanho da dor que vocês podem passar e passam, a gente ama vocês. A gente foi gerado por vocês. Então, a importância que vocês têm nas nossas vidas é muito importante ter esse assunto, ainda mais com uma especialista igual a senhora, poder esclarecer tudo para mim, para os nossos seguidores, para quem acompanha a gente, e ainda mais para as mulheres que precisam se cuidar, mas também a gente, como homem, como par, como filho, como amigo, a gente pode estar lembrando, incentivando. Pô, você viu, você fez, e aí, vamos tomar cuidado, lembra disso, lembra daquilo. Eu acho que no começo, quando a gente falou sobre o Outubro Rosa, chegou na minha mente, né, uma crença, né, fala, poxa, mas eu vou falar sobre isso? E depois Deus tocou no meu coração e falou, Igor, isso é poderoso, não é só porque você não é uma mulher que você não tem que trazer isso para a pauta, não tem que mostrar isso para os seguidores, para os nossos inscritos, para quem acompanha. Você precisa se educar nisso, você precisa incentivar os homens a incentivar isso e as seguidoras ainda mais. Então, estou muito feliz em trazer essa pauta, poder ter você que sabe muito, é uma especialista nessa parte e a gente tá batendo esse papo. Tem uma outra coisa que Mas deixa eu só te interromper. Eu acho que no final das contas a gente tá falando de saúde. Sim. A gente não tá falando de beleza, não tá falando de estética, a gente tá falando de saúde. Então, quando a gente permite, incentiva, dá mais informação às mulheres, à população de modo geral, né? A gente está incentivando, sim, a população a crescer melhor, as mulheres viverem com mais qualidade de vida. E a gente está falando de saúde, a gente não tá, ninguém quer aqui incentivar a política da doença, e sim da saúde. Sim, e tem um slogan que é melhor prevenir do que remediar, Melhor né? prevenir do que remediar, exatamente. E é bem isso, né, o Outubro Rosa. Uma das coisas que eu queria falar hoje, aqui, sobre essa causa ainda, quando a gente estava elaborando alguns conteúdos do site, aí eu vi que tinha uma questão que a gente colocou numa matéria sobre as 4 personas do câncer de mama. Eu acho que é legal a gente poder... Assim, quando a gente pensa, assim, em persona, é mais uma nomenclatura de como atingir determinados nichos, né? De como que eu vou conseguir identificar cada tipo de pessoa que está passando por um estágio da doença. Então, isso tem muita relação com o que eu estava explicando anteriormente. Então, a paciente que, por exemplo, é jovem, trabalha diariamente, tem filho, é casada e... num exame de rotina, geralmente até solicitado pelo ginecologista, no exame de rotina, que ela vai fazer ultrassom transvaginal, vai fazer ultrassom de mama, vai fazer ultrassom de abdômen, vai fazer uma ultrassom de tireoide, se depara com uma lesão suspeita, por exemplo, num ultrassom, o ginecologista dá prosseguimento à tentativa de diagnóstico realizando uma mamografia, e a mamografia se depara com uma lesão suspeita, uma microcalcificação agrupada, por exemplo. E aí, geralmente, essa paciente ela é encaminhada para o mastologista, que é o especialista em cuidar das mamas, e o mastologista provavelmente vai dar seguimento à investigação diagnóstica dessa mulher. Então, vou colocar assim, persona número 1 é a mulher que está na fase do diagnóstico ainda. Então, que surge, assim, uma série de dúvidas, de medos, de insegurança, né? Uma mulher em idade produtiva, com 2 filhos, aí ela vai começar a pensar, meu Deus, eu vou ter que largar meu trabalho, como é que eu vou cuidar dos filhos? Ou eu sou provedora da minha família, como é que eu vou conseguir me sustentar diante de uma possível doença, entendeu? Então, a gente tem essa mulher que está cheio de medos, cheio de dúvidas. Pode ser que ela tenha acesso ao sistema de saúde apenas
público, ou pode ser que ela tenha acesso ao sistema de saúde privado. Então, hoje em dia no Brasil, infelizmente, o sistema de saúde público, ele é um pouco mais lento. Às vezes as mulheres têm menos facilidade de acesso aos sistemas diagnósticos, aos sistemas de tratamento. Então, por isso que é bom isso também é uma preocupação. Essa autoanálise já de você estar vendo antes, para você conseguir, já que tenha Se antecipar, esse delay, de certa forma. Você não perder tempo e dar mais tempo ao problema, né? E assim, hoje, em 2022, a gente vê como ocorreu uma demanda reprimida dos pacientes com câncer, né? Porque os pacientes, as pessoas, né, de modo geral, foram não incentivadas a buscar o sistema de saúde, a não ser que tivessem Covid. Concorda? Então, ficou uma demanda reprimida de muitos pacientes com diagnóstico, assim, que poderiam ter sido diagnosticados de forma precoce, mas que se passou 2 anos e agora se encontra com tumor avançado. Um radical, né? Exatamente. Então, por isso que eu estou frisando bem a importância do exame de forma precoce, o incentivo a realizar o exame o quanto antes, entendeu? Então, assim, a gente tem essa primeira pessoa, essa pessoa que ela está ainda em fase diagnóstica da doença. E aí, o que ela tem que fazer? Mamografia, passar pelo mastologista, realizar uma punção, seja uma coriobiópsia, uma punção por agulha fina. Por quê? Porque essa punção, essa biópsia, ela vai identificar a lesão suspeita e fazer uma coleta de um pequeno número de células. E essas células vão ser analisadas pelo patologista e o patologista vai ver ou não se existe uma compatibilidade com alguma suspeita de câncer, com alguma lesão de caráter maligno. E aí, a partir disso, né, podem ser realizados outros exames para rastreio. Se já existe metástase, se já existe comprometimento da axila, que a gente chama de linfonodos da axila, ou pesquisa de linfonodo sentinela, que pode ser realizado na cirurgia. Então, a partir daí vão ser realizados uma série de exames, investigação diagnóstica para fazer o estadiamento dessa doença. Entendeu? Então, a gente tem essa primeira pessoa. E, por exemplo, quando a pessoa já tem o diagnóstico, ela já passou dessa fase, ela já entendeu que ela tem a doença, que ela vai ter que passar por um determinado tipo de tratamento, já foi na consulta com um oncologista. E aquela mulher, por exemplo, que tem história fortíssima de câncer de mama na família. Ela tem uma irmã mais velha que tem câncer de mama, a mãe teve câncer de mama jovem e faleceu jovem, as avós tinham câncer de mama, as tias têm câncer de mama. Então, será que essa mulher não deve fazer uma investigação genética se ela e a família são portadoras de um gene que proporciona o câncer de mama, que propicia mais fortemente o câncer de mama? Então, lembra o seguinte, lá atrás eu expliquei que mais de 80%... Mas beneficia ela? Sim, por quê? Lembra que lá atrás eu expliquei que mais de 80% dos cânceres de mama são esporádicos, são geneticamente esporádicos. Né? Você não está carregando o gene do câncer de mama, é por causa dos hábitos de vida. Mas existe um grupo de pessoas que são portadoras de um gene que propicia, aumenta a chance daquela mulher desenvolver o câncer de mama. E aí, uma figura que ficou muito conhecida na época foi a Angelina Jolie. Porque ela tinha uma... Ela é carregada no... Porque ela tinha uma história fortíssima de câncer de mama na família, fez a investigação genética, era portadora dos genes, agora eu não lembro exatamente se era o BRCA1 ou BRCA2, que são os 2 genes que aumentam a propensão de ter câncer de mama, e ela fez a opção de fazer a retirada das mamas de forma profilática. Entendeu? Então, assim, a paciente que tem fortíssima história familiar de câncer de mama, ela deve, sim, passar por uma investigação genética, que a gente chama de oncogeneticista, né? Ela vai para um especialista chamado oncogeneticista, vai fazer uma série de exames de sangue para tentar investigar se ela é portadora daquele gene. Então, hoje em dia, a gente sabe que existem 2 genes, BRCA1 e BRCA2, que aumentam muito a taxa da mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Entendeu? E aí, sim, essas mulheres que são portadoras desses genes, elas devem iniciar o exame de mama, ultrassonografia ou mamografia de forma mais precoce. Com 30 ou Depende. até antes? Depende, até antes. Dependendo da história familiar, até antes. Porque a gente leva em consideração qual foi a idade da pessoa... Qual foi a idade mais jovem da última que teve câncer de mama. Então, Entendi. vamos supor, ela teve uma prima que teve diagnóstico com 30 anos. Então, ela tem que começar com Antes. 25 a fazer o rastreio.
entendeu? A gente conta 5 anos antes da mais jovem que teve. Entendi. Então, se a última foi com 30, ela vai começar a rastrear com 25. Se a última foi com 40, ela vai começar a rastrear com 35. Entendi. E o tipo de cirurgia que a Angelina Jolie fez, qual o nome mesmo? Chama mastectomia profilática. É aquela total, né? Não é a total. Lembra da figura de linguagem da tangerina? Lembra que existe a cirurgia poupadora de pele. Então, ficou a casca e ficou o mamilo. Então, ficou a pele e ficou o mamilo. Essa é a mastectomia profilática. Ela tirou só o gomo que estava afetado? Tira só não estava afetado ainda, né? Não estava afetado, mas ela tirou de forma preventiva o miolo da mama. Os gominhos da laranja. Tirou todos os gominhos? A mastectomia profilática, ela... assim, na verdade era isso que eu tinha pensado mesmo, de tirou tudo. É porque deixa só a pele mas os gomos tiram todos. Isso, que é o conteúdo da mama, que é a glândula da mama. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas é bom deixar muito claro que essa é uma cirurgia que não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo sair desesperada querendo retirar a glândula da mama. Porque a gente sabe que pacientes que não são portadoras desses genes, elas não têm benefício em fazer essa retirada. Por quê? Porque o câncer é esporádico. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ponderar muito bem esse tipo de cirurgia. Por quê? A gente está passando por uma cirurgia agressiva, que é a retirada do conteúdo da mama, e vai passar por uma cirurgia que nunca vai conseguir devolver integralmente o que era a mama antes. Então, lembra... Quais são os malefícios disso para a mulher? Em questão de saúde? Em questão de saúde, assim, a gente tem que pensar que toda cirurgia tem riscos. Então, toda cirurgia você vai ter uma cicatriz, toda cirurgia você vai ter pontos, toda cirurgia, essa cicatriz pode infeccionar, pode abrir um ponto, pode dar seroma, você pode fazer uma contratura capsular, como se fosse, hoje em dia chamam, como se fosse uma rejeição à prótese, não é exatamente isso, mas pode fazer contratura capsular, pode ter que trocar a prótese a cada 10 anos, você pode ficar insatisfeito do ponto de vista estético, por quê? Porque a mama original, ela nunca vai ser igual a uma mama reconstruída. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso da mastectomia profilática, a gente tira o miolo da mama e repõe o volume com uma prótese. A prótese, ela nunca vai ser igual ao que é o conteúdo da mama original, entendeu? Então, a gente tem que... Pelo menos hoje ainda não, né? Porque a tecnologia, o avanço é tudo... Então, assim, a gente tem que fazer essa escolha com uma equipe multidisciplinar, sendo muito bem orientada, entendeu? Eu acho que não é uma escolha fácil para a mulher abdicar da sua mama em prol de evitar uma possível doença, porque também o risco com os genes BRCA1 e BRCA2 é alto? Mas assim, a gente também não... O risco é altíssimo, mas também a gente não tem como garantir que ela teria doença. Entendeu? Entendi. Então, é a avaliação do risco-benefício em retirar a mama diante da presença desses genes e passar para uma cirurgia. Legal. Teve uma seguidora nossa que ela pediu para eu fazer uma pergunta, que era... Pergunta para a doutora Ana sobre estereótipo feminino, o resgate da autoestima. Ela fala sobre também não é exigência e nem padrão. Eu acho que ela quis falar sobre mais o estereótipo feminino, o resgate da autoestima e não é exigência e nem padrão. Se dá para entender o que é aquela... Bom, provavelmente é uma seguidora que está buscando informações sobre cirurgia estética, né? E aí a gente vai sair um pouco aqui do nosso hall de informações do câncer de mama, da reconstrução de mama. Eu acho que, assim, talvez isso não atinja tanto os homens não vivenciam essa experiência. Mas a gente, no universo feminino, a gente está muito sujeito a imposições de padrões. Imposições de padrões de beleza, né? Imposições de tipo de cirurgia, imposições de tipos de tratamento. Então, tá assim, tá super em alta. Vou desenhar a mulher brasileira agora. Todo mundo tem cílios postiços, sobrancelha de micropigmentação, mega hair no cabelo, preenchimento labial, silicone com perfil extra alto. E isso cresceu muito com as redes sociais, né? Muita coisa. Eu acho que e essa pressão é muito maior sobre as mulheres, entendeu? Então, eu acho que talvez o que a gente, até como médico, né, como um porta-voz da saúde, como cirurgião plástica, não só da saúde, como da beleza, da autoestima, da gente desmistificar um pouco isso, porque a ideia não é padronizar,
entendeu? A gente não tem nenhuma intenção de deixar todo mundo igual e sim resgatar a autoestima através da individualidade. Então, sim, cada um vai ter um tipo de corpo, vai ter um tipo de rosto, vai ter uma etnia, né? E aqui no Brasil, assim, a gente tem uma diversidade étnica imensa. Então, a gente consegue, sim, ter milhares de tipos de pessoas com belezas maravilhosas e diferentes. E que então, não valorizam a sua própria origem. Isso, né? Então, eu acho que isso tem muita relação com isso, com o fato da gente valorizar, sim, a sua origem, a sua etnia, não achar que a gente vai alcançar aquele padrão que às vezes está fora do que é o seu corpo, ou do que você deseja, entendeu? E isso a gente tem que ter uma leitura muito importante, do ponto de vista psíquico, psicológico, da mulher que está caminhando para algo que a gente chama de dismorfismo corporal. E o que é o dismorfismo corporal? A pessoa, ela perdeu a capacidade de ter uma autoanálise de que ela está bem. Então, falando de outra forma, ela se olha no espelho e ela não enxerga a realidade. Ela está enxergando algo muito pior. Então, uma mulher que se olha no espelho e, assim, eutrófica, está no peso adequado, tem hábitos de vidas legais, pratica atividade física, tem uma boa alimentação, mas ela se olha no espelho e se vê gorda. Né? E, por exemplo, se vê com sobrepeso, se vê necessitando de uma cirurgia plástica. Então, até que ponto é falta de autoestima, até que ponto é dismorfismo corporal, até que ponto é pressão da sociedade, até que ponto é pressão da rede social, que essa mulher que se enquadra, vou colocar dessa forma, ela não está ultrapassando esse limite, entendeu? O que está faltando para ela se enxergar, para ter esse amor próprio, como você falou? Isso aí é uma coisa que eu fiz o curso de noivo com a Natália, e lá na nossa igreja era um dos pontos que colocou, né? Que a gente precisa, para amar o próximo, para eu querer me casar, eu querer ser amigo, para eu querer ser filho, eu preciso me amar primeiro, para eu estar bem, para me relacionar com o próximo, né? Sim, e é um processo de autoaceitação também, né? A gente, não estou só falando aqui como mulher, para mulheres, né? O ser humano, ele tem que passar por um processo de autoaceitação, a gente se amar como a gente é, aceitar nossos defeitos, nossas qualidades. É lógico que eu não estou dizendo, não faça cirurgia plástica, não se trata disso, porque a gente pode sim ser um elemento transformador na vida das pessoas, e a gente pode ser luz na vida das pessoas, sim. Seja inclusive através de uma cirurgia. Então, vou te dar um exemplo muito simples, uma menina de 18 anos que não tem mama nenhuma, ela só anda de sutiã com enchimento, ela não consegue botar um biquíni de cortininha. Por quê? Porque ela não tem mama. Que forma que eu vou transformar a vida dessa pessoa? Através da colocação de uma prótese de silicone. E aí sim, ela vai resgatar aquela feminilidade que ela não está conseguindo enxergar. Apesar dela ser mulher, dela ser feminina, a mama tem essa representatividade e feminilidade. E aí aquela menina que não tem mama, como é que ela se enxerga? Então sim, a cirurgia plástica pode sim fazer esse resgate da autoestima. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem um nariz enorme, em formato de papagaio, que sofre bullying na escola, que sofre bullying na faculdade, às vezes que respira mal, porque o nariz grande pode ter desvio de septo. Poxa, será que ela não tem indicação de fazer a cirurgia? Né? Fazer a correção do desvio de septo junto com uma cirurgia de rinoplastia? Por que não? Sim. Isso só não pode ser o fator número 1, né? Do seu bem-estar, de querer... Porque às vezes vai passar 1 ano, 2 anos, você pode voltar a sentir essas uma insatisfação de novo. E aí teve até uma conversa que eu tava tendo que era isso. Que aí você volta e faz outra cirurgia, faz outra cirurgia, faz outra cirurgia, faz outra cirurgia. É a pessoa que nunca tá satisfeita, né? A pessoa que nunca tá satisfeita, que ela tá sempre colocando na mão do cirurgião, na mão do outro, o seu grau de satisfação. A gente falou que a pessoa tava procurando resolver algo que é interno externamente.
né? Isso é muito comum na cirurgia plástica. Então, a gente tem que ter esse bom senso. E até o próprio cirurgião tem que ter essa leitura do paciente, né? Será que aquela pessoa, ela tá, de fato, num bom momento psicológico para realizar uma cirurgia? Porque, às vezes, eu tenho a impressão... Isso pode afetar também, né? Na recuperação, Sim, tudo. porque às vezes eu tenho a impressão de, como você falou, assim, a pessoa, ela tá depositando muita expectativa na cirurgia. E aí é muito importante a gente adequar a expectativa e realmente o que pode ser realizado diante daquele caso, diante daquele quadro. Mas o que eu observo é que as pessoas pensam, é uma cirurgia plástica, assim, como se fosse nada, como se ela estivesse indo ali passear no shopping e estivesse voltando. E não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia. Assim como se eu te passar por um acidente de trânsito automobilístico, assim como estiver operando a vesícula, como se eu estivesse operando catarata, é uma cirurgia. É uma cirurgia que requer cuidados, rede de apoio, assim. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre gosto de orientar para as minhas pacientes. Quem é que vai ajudar a cuidar de você quando você estiver operada? Entendeu? Sua família te apoia, a sua rede de apoio, né? As pessoas com as quais você convive, você pode contar com elas, elas vão te ajudar a adequar a alimentação, ao transporte das consultas pós-operatórias, a te levar para drenagem linfática. Então, não é só realizar a cirurgia em si. Existe todo um contexto importante para aquela mulher passar pelo trans-operatório de forma legal, de forma adequada, com bem-estar. Entendeu? Entendi. Agora há pouco a gente falou sobre que não tem como a gente comparar, né, a prótese com o real humano, né? O que a gente já vê, né? E aí a gente falou sobre tecnologia, que a tecnologia... Vê uma aguinha pra gente, por favor. Tô seca já. A gente tava falando da tecnologia. Do Crisalix. E aí tem essa experiência que você oferece lá no consultório, né? Com a Crisalix. Queria até pedir pra colocar aqui no telão pra gente. Que realmente eu não sei como é que está essa realidade hoje nos consultórios aqui no Brasil. Pode ser. Isso. Acho que tem um outro também, pode começar até pelo outro. Tem um outro que... isso. Ai, gente, calma aí que eu tô sem voz agora. No final o quê? No final tem perguntas também. Eu lembro que quando você trouxe isso, foi numa conferência que você foi... Pode tirar. Pode. Você foi pra onde mesmo? Naquela conferência? Calma aí, deixa eu ajeitar meu cabelo pra ser filmado. Eu tinha ido a um congresso na República Dominicana, um congresso latino-americano de cirurgia plástica. E é muito comum, assim, congressos terem fornecedores de produtos. E tinha um stand dessa empresa suíça que configurou esse produto, né, esse software de realidade 3D, que tem o nome de Crisalix. Então, qual que é a ideia, né, dessa plataforma? Antigamente, a gente fazia os atendimentos mostrando nossos próprios casos de antes e depois. Então, vou dar um exemplo. Paciente com queixa de mama grande, mama caída, dor nas costas, mama pesada, configurando ali uma hipertrofia mamária, que a gente... ou gigantomastia, que é uma patologia muito comum. Mulheres que têm mamas muito grandes sofrem com dores, alterações no corpo, dificuldade de colocar uma roupa, por exemplo. E aí ela vem buscando uma cirurgia de mamoplastia redutora. Então, uma cirurgia que tem o objetivo de reduzir e levantar as mamas. Então, antigamente, o que eu fazia? Eu pegava meus casos de antes e depois, daquela cirurgia compatível com o que a paciente estava buscando e mostrava, olha, sua cirurgia pode ser assim, a cirurgia é mais ou menos assado, o tamanho da cicatriz é esse e tal. Então, o que é interessante dessa plataforma? É que eu não estou mostrando outra pessoa. Eu consigo, através da realização de fotos, o programa ele transforma aquelas fotos na pessoa, no seu avatar. Sim. Então, é uma tecnologia voltada para o que a gente está vivendo atualmente, né? Que é o metaverso. E, assim, a virada de chave do programa é isso, porque eu consigo propiciar ao paciente se visualizar como eu ficaria com aquela cirurgia que eu estou buscando. Isso acho que ajuda muito a gente, nosso lado empreendedor, né?
com certeza isso influencia muito na conversão do cliente, porque o cliente vê ali o poder. Saem encantados, né? Ah, essa sou eu, essa sou a nova eu. Na época que eu empreendia no ramo da moda, a gente também desenvolveu uma parte de 3D dos produtos. Então a gente criou diversos filtros com os nossos próprios produtos. A gente vendia boné, camisa. Então a gente colocava o filtro, o cliente podia ver como é que ficava a camisa nele, o boné nele. E isso, na nossa fase, o cliente gostava porque era uma experiência diferente que você está oferecendo para os clientes. E também é muito bom pra gente como empreendedor, né? Porque isso traz mais confiança pro cliente. Sim, eu acho que tem essa relação, assim, as pessoas... Pode até dar play aí pra deixar rodando, por favor? Eu acho que tem relação com isso, né? As pessoas buscam cada vez mais experiências reais. Então, uma vez que ela chega ao consultório, se vê na tela É outra coisa. da televisão, podendo fazer as modificações que ela deseja. Então, no caso de uma mamoplastia redutora, reduzir e levantar a mama. No caso de uma mastopexia. A mastopexia é aquela cirurgia para mulher que tem a mama muito caída e flácida. Eu posso testar os tamanhos de prótese. É muito comum as pacientes, assim, chegarem no consultório. Uma amiga minha colocou a prótese tamanho X. Mas aquela prótese era para aquela pessoa com aquele tamanho de corpo, com aquela largura do tórax, com aquela quantidade de mama que ela já tinha. Às vezes você achou bonito nela e fala, acho que isso aqui vai ficar perfeito em mim. Mas às vezes o senhor numa outra proporção para ficar então, bonito em você, a né? escolha é individual, né? O tratamento e a escolha é extremamente individualizado. E aí a plataforma auxilia muito a gente sob esse aspecto. Porque eu consigo oferecer para o cliente essa experiência de apresentar a sua queixa, eu proponho o tipo de cirurgia e fica tudo muito claro quando a gente visualiza na plataforma de simulação 3D. Entendeu? Então, isso é muito bacana, assim, aumenta com certeza também a taxa de conversão de cirurgia, porque isso traz mais segurança, isso traz mais confiança no médico. O paciente se enxerga, né? Quando ela se enxerga, quando ela passa pela essa experiência, assim, essa sou eu, é assim que eu quero ficar, é isso que eu desejo, isso também traz muita satisfação e facilita o processo cirúrgico, porque aí a mulher tem real consciência do que ela pode realizar, do que é possível dentro do quadro dela. Isso entendeu? ajuda vocês também a visualizarem o resultado que vocês têm que chegar? Sim, de certa forma... Eu não sei como é que era, por exemplo, antes. Assim, eu falo, tem que fazer algo assim pra ficar assim, assado. Como é que era antes essa sua visualização do resultado que você tinha? Não sei como é que... Na realidade não, porque assim, a gente tem a técnica cirúrgica, né? Se fosse assim, antes não eram realizadas cirurgias, né? O programa, ele não está ensinando a gente a operar, é ao contrário. Quanto mais expertise você tiver, melhor você vai conseguir fazer uso da plataforma, porque você sabe fazer a indicação. A indicação, ela sempre vai ser médica, entendeu? Então, vou dar um exemplo. A pessoa chega pedindo um preenchimento labial com 1 ml. Com 2 ml, com 3 ml. Eu quero ficar com a boca igual da Anitta. No software faz tanto as questões de procedimento quanto de cirurgia? Sim, eu consigo realizar procedimentos de face. E aí os procedimentos de face são blefaroplastia, rinoplastia, preenchimento, laser. Consigo simular até o laser. Para ver a qualidade de pele. Aqueles dos masculinos, que fazer preenchimento do malar, faz preenchimento de mandíbula, de queixo. Então, assim, eu consigo fazer o quê? Caiu aí popularmente no nome como harmonização facial, mas não é exatamente isso, né? Então, eu consigo simular isso. Às vezes a pessoa está insegura, está na dúvida. Poxa, será que eu preencho aqui? Será que eu tiro dali? Enfim. Nossa, isso é muito bom. Porque, assim, ainda mais que a gente estava falando sobre como ficou igual todo mundo com os resultados do que buscam, né? E a gente poder ver que como vai ficar em nós o que a nossa especialista vai trazer e falar, não, a gente não vai fazer assim, você não vai ficar dessa forma, nem assado, como a gente tá vendo. O seu rosto, você valoriza nisso, valoriza naquilo. Exato. Então, a gente... vai ficar assim, mais ou menos. Então, a gente traz essa individualidade, por quê? Porque eu não tô mostrando outra pessoa, eu tô mostrando ela. Ela tá se vendo ali como é a realidade dela. E aí, existe um fator importantíssimo que é o alinhamento da expectativa.
Sim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa ela tem uma demanda irreal com o que eu posso oferecer, com o que é possível dentro do que é realizado numa cirurgia ou num preenchimento, num procedimento estético. E o programa ajuda muito nisso, porque a gente consegue realizar de forma muito realística o que pode ser feito, o que pode ser alcançado. Às vezes a paciente ela vem com uma ideia e eu consigo desmistificar aquela ideia que ela veio através do programa. Uhum. Isso é muito bacana. E tem uma outra, um fator agregado também na plataforma, que eu posso usar um óculos de realidade 3D que tem no consultório. Já viu aqueles óculos de realidade 3D? Você usar? Isso, Ou... o paciente usa. Então, a gente faz a simulação. Vamos supor que o paciente está na dúvida do tamanho da prótese. Eu não sei se eu quero 300 ou 350, tamanho do colo, se o colo vai ficar mais alto, mais marcado, se eu quero perfil alto, perfil extra alto. Então, com o óculos que a pessoa coloca, ela consegue enxergar o que está na tela, ela enxerga no óculos de realidade 3D. Então, ela consegue ver o tamanho do colo, ver as mudanças, como é que ela era antes, como é que ela está agora, olha para cima, olha para baixo e se percebe. Tá disponível isso e já? está disponível lá na clínica esse óculos também. Então, isso otimiza a experiência. Então, se você quer ter esse tipo de experiência, assim, com certeza é fenomenal. A gente está deixando aqui o QR Code que vai te direcionar para você poder agendar a sua consulta, conhecer mais sobre a doutora Ana, sobre todas as especialidades dela, aonde é o consultório dela, os horários de atendimento. Quem vai estar te atendendo lá é a Vanessa, ela é maravilhosa no atendimento, vai poder tirar todas as suas dúvidas, você ver qual é o melhor horário para você ser atendido e poder ter essa experiência aí que é muito legal, né? Isso, e a gente fala muito da cirurgia da mama, né? Mas o programa ele também é fantástico para quem deseja, por exemplo, fazer uma rinoplastia. Existe o mito, né, de que a rinoplastia, a cirurgia do nariz, nossa, vai mudar o meu rosto, eu vou ficar com a cara de outra pessoa, e é legal que a pessoa se enxerga ali. Então, a gente faz as modificações necessárias, faz as alterações, as sugestões, né, do que pode melhorar naquele perfil, naquele nariz, e a pessoa se enxerga e ela vê, nossa, fiquei mais bonita. Verdade. Olha como eu melhorei, olha como melhorou meu perfil. E, assim, a cirurgia plástica, isso que é o bacana da cirurgia plástica, porque a gente pode, sim, transformar a vida das pessoas através da autoestima. E a autoestima, ela faz parte do bem-estar, como você bem disse. Uhum. A gente está levando em consideração, a gente não está levando em consideração somente a saúde física, a gente está levando em consideração a saúde mental. Então, a cirurgia plástica, ela é um elemento transformador de almas. Concorda? Concordo, porque o própria parte do se amar, né? Você vai se olhar, vai se cuidar, vai mudar totalmente essa perspectiva do seu eu, né? Então, acho que é muito importante, realmente. Fica acompanhando as blogueiras, mas eu sei que tem algumas influencers, né? Qual foi só a tem falado pergunta que ela sobre fez isso. pro pessoal que tá aí ouvir? Porque senão eles não vão saber qual é a pergunta que ela fez pra senhora. Como é que é o seu nome? A Ana Paula está perguntando aqui sobre essa onda de explante. O que é o explante? É a retirada da prótese. E de onde veio isso, assim? Iniciou-se uma investigação, vou colocar dessa forma, percebeu-se, na verdade, melhor colocado, que algumas mulheres apresentavam sinais e sintomas como fraqueza, perda do apetite, queda de cabelo, desmotivação com a vida, dores de cabeça. E algumas mulheres associam isso ao fato de serem portadoras de prótese de silicone. Isso tem um nome, chama-se síndrome EIJA. Não lembro exatamente a sigla, qual o significado, vou até conferir aqui. Caramba, e é interessante falar sobre isso, né? Porque a gente estava falando de um... Então, a síndrome EIJA é síndrome autoimune inflamatória induzida por elementos externos, né? No caso, a prótese de silicone. É como se fosse uma doença autoimune desencadeada por fatores externos, por fatores não intrínsecos ao próprio paciente. E aí, a gente tem que ter a leitura que um elemento como uma prótese de silicone, um marca-passo, um catéter, isso
são os elementos externos, né? Os elementos extrínsecos que podem desencadear efeitos, não são exatamente efeitos adversos, né? Mas processos inflamatórios que induzem a uma síndrome autoimune. E aí, leia-se o nome dessa síndrome como síndrome EJA. E existe uma série de influências, né, Ana Paula, que a Ana Paula tem acompanhado, passando isso para a população, de que elas tinham sinais e sintomas, como isso, né, fortes dores de cabeça, queda de cabelo, e que ao fazer a retirada do silicone, sentiram melhora desses sintomas. Isso Então, é mental ou isso é então, assim, não realmente... existe nenhuma comprovação científica, não existe nenhum artigo científico importante corroborando essa informação, entendeu? Até porque os sinais e sintomas, eles são muito inespecíficos. Então, dor de cabeça, queda de cabelo, até que ponto isso não é estresse, não é má alimentação, não é falta de atividade física, não é um problema pessoal, familiar, perda de emprego. Então, assim, os sinais e sintomas, eles são muito inespecíficos para a gente conseguir pontuar que o problema é da prótese de silicone. Assim, e se a pessoa acredita fielmente que isso é por culpa do silicone, quando ela retira, isso vai sair da mentalidade dela e ela vai falar, tirei isso de mim, não tô mais com dor de mindset. Cabeça, não tô mais, meu cabelo caiu, começou a cair menos, eu tô menos estressada, porque ela acreditava que esse era o problema, ela tirou o problema, então ela vai realmente bater com a... Mas assim, isso depende muito desse estudo, realmente, né? Dessa comprovação. Eu não costumo fazer esse papel, assim, do julgamento. E eu acredito que até para a mulher fazer o explante, isso é uma decisão muito difícil. Uhum. Porque uma vez que a gente tinha... Eu gosto sempre de colocar que a mama é uma relação continente-conteúdo. Então, o continente é a pele, o conteúdo é a glândula da mama com silicone, no caso. Então, se eu tenho um continente grande com um conteúdo grande, a mama tá ok. Agora, se eu retiro aquele conteúdo, fica continente sobrando. A pele tá sobrando. E aí, o que eu vou fazer com essa pele? Entendeu? Então, assim, a mulher, ela tem que estar muito segura dessa decisão, porque eu vou acabar gerando uma deformidade difícil de alcançar um resultado estético parecido com o que era com a prótese de silicone antes. Você já teve algum caso? Tive um caso. E ontem eu atendi uma paciente com essa mesma demanda. Ela tem prótese de silicone, fez uma mastopexia com prótese há cerca de 8 anos. Realizou exames, a prótese não tem problema nenhum, não tem espessamento da cápsula, não tem extravasamento de silicone, a prótese está completamente íntegra, mas ela tem um desconforto em relação à prótese. Ela tem essa sensação de que a prótese aqui faz queda de cabelo, que a prótese diminui a qualidade de vida dela. Ou essa de ontem? Essa de ontem. E essa aqui já... E aí, assim, como eu te falei, eu não faço nenhum juízo de valor em relação a isso. Cabe a mim informar os tipos de tratamento e as possíveis consequências. Por quê? Eu tenho que deixar muito claro e tentar compreender qual é a expectativa estética dessa mulher após a retirada dessa prótese. Porque lembra dessa figura, relação continente-conteúdo. Se eu estou tirando conteúdo, o que eu vou fazer com esse continente que está sobrando, que é a pele? Entendeu? Então, isso, assim, eu acho que tem que estar muito esclarecido para a mulher, né? Pra Provavelmente paciente. São duas cirurgias, né? A de retirada e a de... E de uma reconstrução. Porque aí passa a se tratar de uma reconstrução. Como é que eu vou voltar a ofertar volume para essa mulher? Porque você vai ficar pele sobrando, como é que eu vou repor aquele conteúdo? Entendeu? Então, assim, a gente tem que lançar mão de alguns recursos. E aí, nesse caso, o que eu tenho ofertado para as minhas pacientes? Realizar lipoenxertia. O que é lipoenxertia? É um enxerto de gordura. Então, eu faço a retirada de gordura com técnica de lipoaspiração de outra região do corpo, que tem área doadora. Pode ser flanco, barriga, face interna da coxa, culote. E aí, eu pego essa gordurinha que sobrou e injeto na mama. Então, eu faço um enxerto de gordura. Isso quem nunca fez? É isso? Não, eu estou sugerindo como uma forma de devolver volume às mulheres que retiraram o silicone. Entendi. Quando a gente colocou, antes de você dar esse intervalinho, eu tava pensando, eu tinha uma coisa que eu queria perguntar pra ela. E aí a gente começou a falar... Não pode aparecer o...
tatuagem da paciente. Ana. Pode até subir de repente, então. Que isso configura, né, a imagem. Mas tá bem distorcidinho ali. Mas no caso, assim, a tecnologia do 3D, eu posso também meio que escolher alguma... A doutora, pode ficar um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado e é possível fazer isso ou... não sei, né? Eu acho que no início, na primeira consulta, é muito importante a gente ter a plena consciência do que a gente está pedindo ao médico, né? Então, eu sempre gosto de perguntar, o que te incomoda? Qual é o seu desejo? Você tem alguma foto que mostra o que você gosta? Porque aí eu vou, sim, baseado no que ela está me pedindo, baseado na anatomia. Então, leia-se a anatomia, largura do tórax, formato da mama, consistência da mama, tipo de pele, se tem flacidez, se tem estria ou não, se não tem mama nenhuma. Baseado nisso é que a gente vai construir uma ideia do que pode ser realizado. Então, assim, pode acontecer da paciente me pedir algo irreal. E aí, o programa ele pode até ajudar a gente nisso. Poxa, você está me pedindo, vou dar um exemplo, um silicone de 500 ml. Poxa, tô aqui fazendo as contas, A por B, o tamanho do seu tórax, a largura daqui, a largura dali, que não vai ficar bom esse tamanho. Vamos conferir no programa? E aí ela vai ver nela. Isso não vai ser possível? E aí ela vai conseguir se enxergar, poxa, isso realmente que a doutora Ana Beatriz está me falando não está compatível. Vou no que ela está me sugerindo, entendeu? E acho que isso é legal porque, por exemplo, no meu caso, quando a gente vai construir, tudo que a gente vai construir da minha área para o seu serviço, da sua especialidade, eu preciso tirar a ideia que está na sua cabeça, transferir ela para a minha, para eu conseguir visualizar o que você está querendo realmente, para eu conseguir materializar isso. Sim. E ainda assim, no final, ainda tem coisas que a gente tem que consertar e colocar alguns pingos nos is, colocar... Igor, eu queria um pouquinho mais assim. Será que a gente consegue fazer um pouquinho mais assado? Eu queria abaixar isso aqui, queria subir isso aqui, queria escurecer um pouquinho mais isso, colocar uma outra foto. Não era essa foto que eu pensei. Sempre tem... ajustes. E eu acho que isso também ajuda nessa questão. Porque, de qualquer forma... É diferente, mas tem uma similaridade, né? De trazer esse olhar, esse pensamento do cliente para o olhar do criador e materializar isso. Então, acho que isso também... Como é que pode ser essa relação na sua área? Eu acho que tem um pouco disso que você está falando e eu acho que o mais importante é, assim, alinhamento de expectativa. É você conseguir trazer o paciente para a realidade dele. Então, mais uma vez, eu repito, não adianta o paciente chegar, mas eu quero a boca da Anitta, eu quero o nariz do fulano de tal, eu quero o preenchimento da mandíbula do jogador de futebol fulano, eu quero a prótese de silicone daquela blogueira. Então, assim, quando a gente consegue realizar as fotos, transformar suas fotos na realidade 3D, a gente traz a pessoa para a maior personificação possível, porque ela está se vendo ali, está se enxergando ali, e aí é ali que a gente vai conseguir dar início à proposta de tratamento individual. Entendi. Entendeu? Porque o tratamento, ele é individualizado, tem que ser humanizado, a gente tem que tentar se aproximar ao máximo do que o paciente quer. Mas a gente também, como médico, como cirurgião, cabe a nós dar essa orientação do que é possível, do que não é possível, do que está ultrapassando. Então, por exemplo, a gente pode se deparar com uma paciente que deseja fazer uma cirurgia de contorno corporal, por exemplo, uma lipoaspiração com abdominoplastia, mas que está fora do peso, que está com obesidade grau 1, obesidade grau 2. Então, essa paciente ela deve ser orientada a perder peso. E aí, leia-se. Tá perdendo peso, sendo que eu vou fazer uma cirurgia plástica? Sim. Por quê? Quando eu estou acima do peso e eu vou para uma cirurgia despreparado, entre aspas, eu estou submetendo aquele paciente a uma cirurgia mais prolongada. Se eu for realizar uma lipoaspiração, eu posso correr o risco de ultrapassar o limite seguro da retirada de volume de lipoaspiração, que aqui no Brasil a gente tem
um aconselhamento, uma regra tanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto pelo CFM, de ser retirado no máximo 7% do peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos poderia tirar até 7 litros de gordura. E isso não é o ideal, né? Assim, uma pessoa de 100 quilos, ela tem que entrar numa rotina mais saudável até entrar a ponto de fazer uma cirurgia. É muita coisa, no caso? Então, lembra que a gente sempre... Isso é o máximo, permitido. Então, assim, lembra que a gente está falando de saúde, a gente não está falando de doença. Então, se eu quero propiciar saúde, eu tenho sim que orientar essa paciente que ela não está no peso adequado, que o melhor para ela seria fazer uma perda de peso, entrar num IMC adequado para realizar uma cirurgia em mais qualidade e ter um pós-operatório de mais qualidade. Então, quando eu oriento a pessoa a perder peso, eu estou diminuindo o tempo cirúrgico e o tempo cirúrgico em si, ele agrega, quanto maior o tempo cirúrgico, a gente agrega mais riscos, porque o paciente fica imóvel mais tempo, então quando eu tenho imobilidade, aumenta as chances de ter trombose, o paciente fica mais tempo anestesiado, então ele pode ter mais repercussões hemodinâmicas, mais repercussões do número de medicamentos, da quantidade de drogas que estão sendo consumidas durante o ato anestésico, a mudança de lado, né, de decúbito, que a gente chama, durante o procedimento, também pode acarretar torções, até mesmo trombose. Então, assim, quando eu oriento a paciente que ela deve perder peso, é nesse sentido, que a gente está agregando mais qualidade para o produto que está sendo ofertado, entendeu? Ela corre menos riscos. Então, lembra que a gente falou lá no início, toda cirurgia agrega risco, toda cirurgia está sujeito a riscos e intercorrências. E aí, sim, cabe a nós, né, os médicos, os técnicos, explicarem para a paciente quais são esses riscos e o que a gente pode fazer para prevenir esses riscos, entendeu? Eu mesmo passei por isso agora, tinha feito há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, para fazer uma cirurgia de ginecomastia. E eu não fui aprovado para fazer de imediato por causa do IMC. Sobrepeso, E aí eu tinha que perder, acho que era em torno de 15 quilos para eu poder passar por essa cirurgia. Só que eu não consegui chegar ao limite, até eu cheguei a 10. Aí eu fui lá, achando, agora ele vai deixar. Cheguei a 10, ele, não pode ainda, não sei o quê. E aí já engordei 7 de novo. Então assim, tem a questão, o fator saúde e tem o alinhamento de expectativa. Então assim, uma pessoa que está no peso, ela pode ter uma expectativa X. A pessoa que está com sobrepeso, a gente vai ter que baixar essa expectativa, entendeu? E aí, o que é legal do programa? Porque a gente alinha isso. A gente consegue alinhar o que é possível, o que é realizável, o que está dentro de um padrão de segurança, que eu acho que isso é super importante, assim, desmistificar. Ai, nossa, cirurgia plástica é perigoso, tenho medo da lipo, tenho medo de fazer uma perfuração, já ouvi há pouco tempo, saiu no noticiário uma morte de uma pessoa numa clínica clandestina de cirurgia plástica na Baixada. Então, assim, isso não é o dia a dia, entendeu? Provavelmente, esses são profissionais que estão realizando esse tipo de cirurgia fora dos padrões de segurança. E não é esse o dia a dia. Então, assim, eu realizo todas as minhas cirurgias em um hospital, todas as cirurgias são realizadas com anestesistas formados. Uma equipe bem legal, uma equipe, né? Todo mundo já é cirurgião, uma equipe completa. Além disso, o hospital é portador de CTI, é portador de exames de imagem, caso a gente tenha alguma intercorrência. E a gente eu aprendi muito trabalhando junto da sua carreira sobre como a gente vê hoje a popularização, né, desses procedimentos de consultórios e como é que isso pode ser, em alguns casos, de benefício, mas como também pode ser prejudicial para a saúde da comunidade como um todo, né? Por poder muitas coisas serem feitas não da maneira 100% como deveria ser feito. Eu acho que isso é até legal a gente... Existe, assim, uma grande desinformação, né? E aí, mais uma vez, eu acho que isso está atrelado à pressão social do padrão de beleza. Então, assim... quais são as mulheres que estão mais sujeitas a acontecer isso que, por exemplo, aconteceu nessa clínica clandestina lá na Baixada? Mulheres de baixa renda.
Por quê? Porque elas vislumbram um resultado. No caso, não sei se foi uma lipoenxertia glútea com algum produto, não me lembro exatamente. Mas isso acontece muito, né? Já é uma coisa, um problema de saúde pública, que é enxerto de silicone no bumbum. Silicone líquido, industrial. Não estou falando da prótese de silicone. Estou falando outro que também é super comum. A gente volta e meia vê alguém com esse problema, quem faz injeção de PMMA, o metacril, no glúteo, por exemplo, para aumentar o glúteo. Então, geralmente, quem está mais sujeita às complicações, né, a cair nesse conto do vigário, são as mulheres de baixa renda. Por quê? Porque elas se veem nessa pressão social de que eu tenho que estar magra, eu tenho que estar barriga chapada, eu tenho que ter um bumbum na nuca, eu tenho que ter o peito assim, assado. Esse que a senhora falou é como se fosse aqueles olhos que os homens botavam no braço, que Isso. o médico cortava e saía um líquido amarelo, ele ia apertando e ia saindo. As mulheres colocam também nos glúteos? No glúteo, Caramba. E aí vem a mulher que ela quer atingir, a mulher de baixa renda que quer atingir aquele padrão, né, de beleza, e ela se depara com um limite de valor, porque se você vai fazer uma cirurgia plástica com alguém de valor, isso vai ter um custo hospitalar, custo da equipe. E aí as mulheres acabam optando pelo lado financeiro. Eu vou De forma mais fácil, né? no mais fácil, no que é mais barato. Infelizmente, é isso que acontece. E aí cai no conto do vigário de quem está oferecendo um produto que muitas vezes não é autorizado pela Anvisa, não está contemplado no rol de procedimentos que podem ser realizados de forma segura, mas a pessoa realiza porque é o que ela tem acesso financeiro. Entendeu? Então, eu acho que isso casa muito com o que a gente falou do padrão. E na realidade, assim, a cirurgia plástica, hoje em dia tem muitos profissionais, a cirurgia plástica é algo acessível. Uhum. O próprio SUS, né? No próprio SUS. O SUS ele tá mais voltado para cirurgia reparadora, mas no próprio SUS. Tem também estética. Também tem cirurgia estética. Basta o paciente apresentar a queixa, se apresentar numa clínica da família, ele vai entrar na fila do CIGEG e pode ser atendido em qualquer hospital público que tenha a especialidade de cirurgia plástica. Vai ter ali a lista de prioridade. Exato. E é fila, né? Geralmente tem fila. Mas você, uma hora, vai ser chamado ali pra fazer, né? E hoje... Coloca ali o último slide que a gente tem, por favor. Hoje o público que você atende lá no consultório, tem muitos homens também? Tem muitas mulheres? Ou hoje... Ou não tem muitos homens? Atualmente, o meu público é 95% feminino, assim. Esses 5% de homem, o que eles buscam lá? Os homens, eles buscam mais procedimentos minimamente invasivos. Então, eles estão buscando mais, por exemplo, a toxina botulínica, mais conhecido como Botox, para diminuir a ruga, diminuir o aspecto de cansaço, né, do rosto, amenizar ali as rugas, as expressões faciais, já com, assim, homens de 40 anos nessa faixa etária. Estão buscando algum preenchimento de rosto com ácido hialurônico ou estímulo de colágeno, porque... a partir dos 35 anos, mais ou menos, a gente começa a entrar em déficit de produção de colágeno pelo organismo. Então, começa a iniciar o processo de envelhecimento da pele. E aí, os homens, eles buscam isso um pouco mais tardiamente, para fazer preenchimento de malar, de zigomático, de mandíbula, né? Os homens, eles querem ter o ângulo da mandíbula marcadinho, maior. Queixo. O queixo também, né, que é um símbolo da masculinidade, o queixo e a mandíbula, né, mais largos, maiores. E lipo de papada também é muito comum. Para homem? Para homem. Caramba. Os homens gostam de realizar esse procedimento também, que é possível realizar no consultório. Eu não sabia. E procedimento de lipoaspiração e conjugado, por exemplo, com tratamento de ginecomastia. É muito, muito legal. Às vezes, os meus pacientes masculinos, eles geralmente vêm com as esposas. Assim, a esposa já é minha paciente, e aí ele vê que ficou bom, começa a se sentir à vontade, e aí começa a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouco se inclina a fazer um procedimento maior. Então, geralmente, os homens, eles começam com procedimentos menores, minimamente invasivos, fazendo um botox, um preenchimento, um ajustezinho aqui e ali, um procedimento menor de consultório, e até
até se sentirem seguros para realizar um procedimento maior, como uma lipoaspiração, por exemplo. Mas hoje você acha que isso é o seu público ou, assim, é num geral, seus amigos, a comunidade, assim, da cirurgia plástica vê que ainda é Eu muito acho que o baixo público os homens? masculino ele é pouco explorado. Eu acho que a realidade é essa. Existe uma demanda específica, um nicho específico, que são pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Então, existe um reparador. nicho. Isso, existe um nicho específico de homens que vão necessitar de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Por quê? Perderam muito peso, apresentam flacidez, aquela flacidez incomoda, perde qualidade de vida para colocar uma roupa, tem um desconforto, né? Aquele dismorfismo corporal e tal. Então, existe esse nicho específico dessa população masculina. E dos procedimentos estéticos, de um modo geral, eu acho que talvez seja um público pouco explorado. Hoje em dia, a gente está muito mais voltado a falar para o público feminino. Pra mulher também. Não sei se a mulher existe mais coisa para ser feita, mas assim, eu vejo que se a gente for lá uma cartela de serviço, para mulheres tem 15 serviços. Eu não conheço também, eu não sou especialista na área, mas assim, eu vejo que pro homem, sei lá, tem 5. Eu acho que assim, é um nicho pouco explorado, mas existe uma demanda para o público masculino, sim. Existe a demanda de rinoplastia, né, que é a cirurgia de nariz. Existe a cirurgia de pálpebras para homens com mais idade, cirurgia de face para homens com mais idade. É que, na verdade, isso não esses aí estão no catálogo das 15 que eu falei. Isso, que contemplam que a feminina e a masculina, mas a venda é voltada para o público feminino. A gente não vê, por exemplo, vamos supor, um portfólio ou uma imagem ilustrativa de uma pálpebra masculina. Eu não... Então, parece até que é uma cirurgia, um serviço só para mulheres. Isso foi um insight que eu tive agora. Porque esses que você falou, tava na minha lista das cirurgias femininas. O de pálpebra e tal. Na realidade, todo mundo pode fazer. Na realidade, as cirurgias, né, esse catálogo de cirurgias, eles se aplicam tanto a homens quanto a mulheres. Tirando a cirurgia de seio da mama, né, de prótese de silicone, reconstrução de mama pós-câncer e tal, todo o resto se aplica ao público masculino. Então, o homem, ele vai realizar uma cirurgia de mama, só que a gente não fala cirurgia de mama, a gente fala ginecomastia, por exemplo. Um homem pode realizar uma lipoaspiração HD, uma lipo de corpo, né, para melhorar o contorno corporal. Por exemplo, uma queixa muito grande dos homens são os flancos, assim, fica aquelas boinhas aqui do lado. Às vezes o homem, ele é até magro, ele tá no peso, ele faz atividade física, mas ele tem dificuldade de perder aquela gordura localizada nos flancos. Aí fica aquela gordurinha saindo pelo cinto da calça. Eu não sei o que é isso que você tá falando. Entendeu? Então, e eu acho que a demanda do homem é diferente. Talvez o homem seja um pouco mais tímido, mais receoso. Vou passar por uma cirurgia, como é que é isso? Como é que funciona? Então, acho que... E as mulheres não. As mulheres, acho que isso já foi tão incutido na cabeça das mulheres que elas já estão, assim, super propícias, lidam bem com a cicatriz, né? Quando você fala, sua cirurgia vai gerar uma cicatriz, assim, e tal. Não tem problema, eu quero tirar isso. Então, o homem, talvez ele não esteja tão educado a que isso possa acontecer, entendeu? E eu acho que isso é legal até os cirurgiões, um papel ali de trazer essa educação ali pro homem, né? Porque é diferente a gente, igual os assuntos que as mulheres conseguem ter autoridade e voz, também tem os assuntos que o homem tem voz. E ouvir de um homem que é especialista na área falar com outros homens que não têm tanta proximidade com o assunto, ele vai ouvir e vai, pô, legal, é um homem, um cara que nem eu, que tem problemas que nem eu, que... Então, mas, por exemplo, é isso que você está colocando. Se você fosse procurar um cirurgião plástico para fazer a sua cirurgia de ginecomastia ou de rinoplastia, você iria num homem ou numa mulher? Uma cirurgia homem, uma cirurgia mulher, cirurgiã plástica, ou num homem? Não, a questão que eu disse, eu acho que é mais na parte de educação, não na parte de execução. Do gênero, Na educação, de ter uma comunicação aberta, né? De falar com a comunidade, de trazer isso para a rede social, de tentar... Mas na execução, eu, Igor, pelo menos... Tanto que eu vou me tratar como uma doutora.
Não, isso é muito interessante, uma pauta muito interessante. Acho que o público masculino é pouco explorado. E cabe a gente, né, trazer mais informação, porque as pessoas, o que elas estão buscando em primeiro grau na rede social é informação. E aí depois que aquela pessoa pode virar potencialmente seu cliente. A realidade é essa. Será que isso tem a ver também com aquilo que a gente falou lá no começo, sobre o fator do mundo machista, da digitalização, das redes sociais, o quanto a mulher se exige e se cobra tanto pelas mulheres quanto pelos homens, e esse mercado ser muito mais vendido para as mulheres do que para os homens, porque às vezes os homens não são tão exigidos nem por si, nem por elas, como elas são por elas por exemplo, e por nós. Por que eu cheguei atrasada? Porque eu fiquei quase 1 hora ajeitando o cabelo e maquiando. Você saiu de casa, tomou banho e saiu. Você não tem essa exigência de ter vindo maquiado, com o cabelo bonito, com a roupa bacana e não sei o que, não sei o que. Se você simplesmente estar aqui, para o homem basta. E a exigência da mulher é muito maior. Entendeu? Se eu viesse aqui, cirurgião plástico, cabelo bagunçado, com cara que acabou de acordar, sem maquiagem, com olheira, será que eu seria... Mas não é todo homem não, porque eu arrumei meu cabelo, eu fiz minha barba. Será que eu seria bem vista se eu viesse assim? Entendeu? Então a exigência da mulher é muito maior. Mas eu gosto de tocar nesse ponto porque isso é realidade. Não é todo homem que acorda, toma um banho, bota uma roupa e sai. Tem um homem que cuida da barba. Tem um homem que meu namorado é super vaidoso. Ele demora horas no banho e passa loção disso, e perfume daquilo, e ajeita o topete, o cabelo daquele jeito. Existe um homem vaidoso. Mas a exigência de ser vaidoso é menor sobre o homem. 100%. A mulher que não é vaidosa... não é exigência no homem. Exato. A mulher que não é vaidosa não é vista como feminino, que não gosta do seu corpo. A vaidade da mulher é uma exigência. Você tem que estar, tem que ser, tem que gostar de fazer assim, assado. Então, a minha noiva, ela tem um estúdio de beleza e que é voltado... tanto para produções em geral, de eventos, qualquer tipo de parte social, mas também tem a especialidade a parte de casamento. De noivas. Pois é, quem é que vai fazer maquiagem? As noivas. O noivo vai fazer maquiagem, mas fazer é o cabelo? Que eu falei. Mas será que não faz porque não tem público ou não faz porque aquilo não é ofertado? Porque é igual na cirurgia. Porque não é ofertado. Porque as pessoas não sabem que existe. Eu cheguei no estúdio, quando a gente começou a se relacionar e tal, aí eu levei alguns treinamentos pra dentro da equipe, pra ajudar as meninas, e daí eu falei, gente, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha barba, tem uns amigos também que cuidam, e por que não tem essa... Não que seja, tipo assim, um dia do noivo, assim, não precisa ser isso, mas um mínimo cuidado, um tipo de produção que a gente vai oferecer pra ele. Coisas, por exemplo, uma coisa simples. Os homens têm mais pele oleosa. Poxa, não vou ofertar um dia de cuidado da pele, uma limpeza de pele e peeling pro noivo. O nosso primo agora se casou. O nosso primo, ele fez limpeza de pele com ela. A gente ficou lá numa casa. Eu, ele e o tio, elas... contrataram pra ir uma massagista, ficou lá com a gente, fez. Então, assim, só cabe a ofertar, educar, apresentar, porque tem mercado e tem homem interessado. Você falou que o seu namorado, e a Natália tem o noivo dela que também se cuida. Nesse casamento foram 3 homens que fizeram massagem, que fizeram... Limpeza de pele não. Por exemplo, meu namorado já fez implante capilar, que é algo que tá super em alta, né? Que é algo que interfere muito na autoestima do homem, né? O homem que começa a apresentar calvície, isso é uma queixa muito comum, uma demanda enorme. Cresceu muito esse mercado do implante capilar. Isso acho que talvez seja uma coisa que, em grau bem menor, mas que se assemelha ao que a gente estava falando sobre a autoestima da mulher. Sim. Eu acho que é uma das coisas que se assemelha, não, obviamente que em grau diferente, mas que dói muito no homem. No homem, com certeza. Não, eu acho que o grau de sucesso do homem é medido por como ele é bem sucedido na carreira, né, pelo carro que ele tem, o quão provedor da família ele é, e da mulher é pelo corpo. Então, é pela capacidade dela dar conta de tudo, e mesmo assim tá bonita, tá com o cabelo feito, tá com a unha feita, tá maquiada, ela se apresenta no trabalho, ela é super mãezona, e tá com o corpo em dia, e malha, não sei o quê. Então, cuida da casa. Então, eu acho que a medição do sucesso do homem, a medida do sucesso do homem é uma,
E aí o homem não precisa estar tão focado na parte física, né? Em como ele se apresenta fisicamente, se ele tá com o abdômen tanquinho, se ele tá com cabelo ou não, se ele fez uma harmonização facial, se ele tá com rugas ou não. Enquanto que da mulher, não. A da mulher existe uma exigência que a mulher de sucesso é a mulher que tá montada, que ela tá sem rugas, ela tá com a pele impecável, ela não tem sinais de idade, ela tá com a mão grande, bonita, montada, ela não tem sinais de envelhecimento no corpo, ela malha, ela não tem celulite, ela não tem estrias. Então, isso corrobora essa sociedade machista que a gente vive. E olha isso. Ainda tem um julgamento da sociedade que se o homem for esse tipo de homem que a gente tá falando, que se cuida, que você é taxado de heterotop. O metrosexual. O metrosexual, que não é visto como algo legal, às vezes, muitos dos questionamentos dos julgamentos. A gente não olha como algo que é um cuidado, que é algo que muda a sua autoestima, que é um valor, que é um amor próprio, que é... Eu quero fazer isso, eu quero cuidar de mim, eu tenho tempo para isso, eu gosto muito de mim, eu gosto de valorizar. E quando a sociedade olha, a sociedade muitas das vezes vai contra isso. Mas também não reclama de como a mulher faz isso. Como a mulher é sujeita a todas essas questões. E mulheres falam... Também julgam. De heterotop. Não, na verdade eu escuto muito de alguns tipos de mulheres. Mas isso aí é heterotop, não sei o quê. Eu falo... E aí, e aí a mulher que é estranho mesmo a sociedade. Por isso que a gente vê tantas vírgulas, tantos gargalos e que acabam dando muito tipo de problema, né? Então acho que é isso. Cabe a gente trazer informação, a mostrar a esse público que é possível trazer resultados bacanas, resultados naturais, porque muitas vezes o homem ele não está procurando um resultado artificial, acho que ele tem muito medo da artificialidade, né? Tem aquele mito de que vai passar por um procedimento e vai mudar suas características, e não é isso. A gente pode sim alcançar resultados naturais, resultados duradouros, resultados que vão resgatar a autoestima, que vão melhorar a qualidade de pele, melhorar a qualidade de vida e tirar um pouco essa ideia de que não é para o homem, para não ser julgado, né, até pela própria população feminina, que isso sim é um sinal de autocuidado, é um sinal de amor próprio, é um sinal de que com bom senso, com um profissional adequado, bem escolhido, isso pode ser feito com muita segurança, com muita qualidade. E acho que cabe a gente também, né, como profissional de saúde, cirurgião plástico ou quem lida com estética, divulgar mais esse trabalho para os homens, porque de fato existe esse público que está interessado nisso. É verdade. E eu tenho certeza que assim, o futuro, assim, espero que não tão distante, vai começar só a aumentar. Vai quebrando paradigma, a sociedade vai evoluindo, vai passando. Tanto que a gente viu a evolução hoje, como é que é a mulher no mundo. Uhum. Eu acho que isso daqui a um tempo já vai também normalizar e vai ter essa ascensão que a gente falou sobre o homem na cirurgia plástica, o homem nos cuidados pessoais. Acho que isso vai mudar com o tempo. É um sinal de saúde, de autocuidado, de amor próprio, de melhorar a qualidade de vida. Não é frescura. Não é frescura, não é futilidade, né? Existe muito esse alinhamento de que cirurgia plástica é futilidade. Não é, porque a gente está tocando na alma das pessoas, a gente está operando a alma de alguém. E quando a pessoa se sente bem consigo mesma, se sente confortável com o seu corpo, também passam por um processo de autoaceitação, de que se ama, se gosta, de que aquilo melhorou a qualidade de vida dela, aquilo também transforma a pessoa por dentro. Também a torna uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, isso que é o legal da cirurgia, assim, essa transformação que a gente faz de mente. Na verdade, a gente está operando o corpo, né, a parte física, mas a gente tem sim a grande possibilidade de tá fazendo um mindset na cabeça da pessoa. Verdade. De estimulá-la a mudar o estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma cirurgia,
é orientado que ela perca peso e aí ela adquire hábitos mais saudáveis, ela se alimenta melhor, ela volta a frequentar a academia, vem mais magra para cirurgia, já vem bem, vem num estado legal para ser operada, opera e a autoestima vai lá em cima. Fica felicíssima, super grata, melhora a relação com o esposo, com o companheiro. Isso é muito legal. Com as amigas, com se sente mais motivada. Mulher com homem, família. A escolher uma roupa, fazer uma viagem, fazer um passeio, que às vezes ela tinha vergonha de não colocar uma roupa de banho, um biquíni, porque ela não se sentia confortável com o corpo dela. Então, isso muda muito mesmo. Isso, com certeza, é um fator, né, de elemento transformador que a gente é na vida das pessoas. Verdade. Gente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu acho que isso aqui é só um começo de uma grande história que tem aqui no podcast. A gente vai incentivar muito a carreira da doutora Ana para vir aqui pro podcast, que vocês viram que, assim, ela não falou nem 10% de tudo que ela tem, assim, para agregar aqui no digital. A gente quer trazer ela com outros convidados, com outros temas, mostrando mais especialidades, que tem muita coisa legal pra gente falar. Mas para você já conhecer um pouquinho mais, a gente está deixando aqui um QR Code que vai te direcionar para o site dela, que é onde você vai poder ver as especialidades dela, ver o consultório, ver o horário de funcionamento, conhecer um pouco mais da carreira dela. Tem diversos posts, blogs lá que você pode ver algumas dúvidas sobre o que ficou aqui. Tem bastante coisa legal. Lá também tem o feed do Instagram dela, que você vai poder seguir e acompanhar ela nas redes sociais. A gente também vai deixar aqui na descrição o link do Instagram dela, o link do WhatsApp, já que do consultório, para se você quiser marcar sua consulta, né? Para quem vai te atender lá é a Vanessa. E no mais é isso. Tô muito feliz em ter prazerzão estar aqui com você aqui. A gente vai ter novas oportunidades que eu quero muito fazer outros papos, trazer mais trazer outros temas, né, que são tão relevantes para a sociedade. A gente poder trazer convidados para a gente colocar aqui na mesa, uma mesa só de mulheres que são tão especialistas e mulheres que são pacientes, que vai, acho que, ter uma conversa bem legal entre vocês. E, vai ser um prazer poder colocar isso pra fora e mostrar isso aí pra todo mundo. Eu acho que tem muita coisa legal, porque acho tem que muita esse formato coisa... de como transmitir a informação, né? É um formato que tem alta, é um formato diferente, que a gente consegue ter uma conversa assim, mais direta, esclarecer um pouco mais a informação, tirar as dúvidas e é de fácil entendimento, né, pro paciente. Isso que também é importante. E eu acho que é legal também porque, por exemplo, aqui em 2 horas, né, quanto a gente consegue aproveitar isso de conteúdo pra gente enviar isso pros nossos seguidores ali nas redes sociais. Vai sair muito conteúdo dessas 2 horas, a gente vai poder distribuir isso ali de diversas formas. E em apenas 2 horas a gente consegue ter um aproveitamento aí de 2 meses de conteúdo. Acho que isso é bem legal também, né? Bem legal. Então, no mais é isso. A doutora Ana é uma cliente nossa aqui da agência. A gente já está há cerca de 2 anos nessa parceria. Essa aqui foi acho que é uma grande vitória nossa poder trazer a senhora aqui. A agenda apertada, falar, né? Deu um jeitinho. Isso é difícil conseguir, mas a gente está muito feliz. Isso aqui vai, com certeza, eternizar essa parceria que a gente tem. Meus filhos, seus sobrinhos, a família toda sempre, nossos seguidores vão poder ver isso para sempre, essa concretização da parceria da WWA com o consultório da doutora Ana Beatriz Arduini. E tô muito feliz, é só o começo. Quando a gente puder, a gente já volta aí, marca essa próxima rodada com novos convidados e vamos nessa, só o começo. Obrigado. Obrigada, Igor. Obrigada, equipe da WWA. O estúdio aqui é muito bacana, muito bem estruturado. Acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? Pelo que você me falou, é o primeiro grupo aqui no Rio de Janeiro que tem a iniciativa de montar um estúdio de podcast. Então, é algo inovador, é algo que vai abrir mercado para vocês também aqui no Rio de Janeiro. Então, desejo todo sucesso nessa nova empreitada de vocês. Então, se você quiser agendar o seu podcast, a gente vai deixar um link aqui
também, para você poder estar vindo, marcar um episódio aqui com a gente, contar um pouco a sua história. O estúdio é aqui no Recreio dos Bandeirantes, então a gente está aí aberto de segunda a sábado. O Gabriel Bullian vai poder te atender da melhor forma pra gente fazer aí o teu podcast, fazer o teu episódio e a gente poder aproveitar isso da melhor forma também e te trazer pra você ter esse aproveitamento igual a gente tá tendo aqui, poder bater esse papo, apresentar a sua história, apresentar a sua carreira, contar curiosidades, dar risadas e em 2 horas a gente poder aproveitar aí diversos conteúdos para você estar postando também nas suas redes sociais, né? Não só um programa completo assim no YouTube, mas aproveitar esses cortes que geram muito engajamento aí nas suas redes sociais e com certeza isso vai te ajudar muito na sua carreira, tá bom? Gente, é só o começo, obrigado, esse foi mais um episódio do podcast da WWA, WordCast, e é isso, e tamo junto.